Livro Atitude Mental Positiva, de Napoleão Hill. Prefácio. O grande filósofo dinamarquês e pensador religioso Søren Kierkegaard escreveu uma vez: "O sinal de que um livro é bom é quando o livro lê você." Você tem em mãos um livro desse tipo, que não apenas se tornou um clássico no campo da autoajuda, mas também tem a rara capacidade de se relacionar com seus problemas, solidar-se e então aconselhá-lo a respeito das soluções, como um velho e sábio amigo faria. Ainda assim, devo adverti-lo. Atitude mental positiva não fará nada por você. Mas se você verdadeiramente desejar mudar sua vida para melhor e está disposto a pagar um preço em tempo, pensamento e esforço para alcançar suas metas e não está se enganando, então tem em mãos um diamante arrancado de uma praia de seixos, um roteiro para um futuro melhor, um projeto valioso que permitirá restaurar completamente o seu futuro. Falo por experiência própria. Há muitos anos, devido à minha estupidez e defeitos, perdi tudo o que era precioso para mim: família, casa e trabalho. Quase sem dinheiro e sem nenhuma orientação, comecei a vagar pelo país à procura de mim mesmo e de respostas que tornassem minha vida suportável. Passei muito tempo em bibliotecas públicas porque tinha entrada franca e eram aquecidas. Li de tudo, de Platão a Pio, buscando uma mensagem que pudesse explicar onde eu tinha errado e o que eu poderia fazer para salvar o resto da minha vida. Finalmente encontrei minha resposta em Atitude Mental Positiva, de W. Clement Stone e Napoleão Hill. Entreguei técnicas e métodos simples encontrados neste que é um clássico há mais de 15 anos, e eles me proporcionaram riqueza e felicidade muito além de qualquer coisa que eu mereça. De um vagabundo sem dinheiro e sem uma única raiz, acabei me tornando o presidente de 2 corporações e editor executivo da Society Unitime, a melhor revista do mundo na sua categoria. Também escrevi 6 livros, e um deles, o maior vendedor do mundo, tornou-se o livro mais vendido para vendedores de todos os tempos. Foi traduzido em 14 idiomas e já vendeu mais de 3 milhões de cópias. Nada disso teria sido alcançado sem a aplicação diária dos princípios de sucesso e de vida que encontrei no clássico de Stone e Hill. Se eu pudesse realizar o que realizei a partir do zero, imagine só o que você pode fazer com tudo que já tem em andamento. Vivemos em um mundo estranho e veloz. Cada dia surge um novo falso profeta pregando um estilo próprio de obtenção de felicidade e sucesso. Como bambolês e pedras de estimação, todos eles desaparecerão tão rápido quanto apareceram, e quando o nevoeiro se dissipar, a verdade do livro de Stone e Hill ainda estará mudando a vida de milhares que ainda estão para nascer. Mas você realmente quer mudar sua vida para melhor? Se quer, atitude mental positiva pode ser a melhor coisa que já lhe aconteceu. Leia, estude, leia de novo. Em seguida, entre em ação. Realmente é tudo muito simples se você se decidir a trabalhar nisso. E maravilhas vão começar a acontecer. Eu sei muito bem disso. O.G. Mandino. Capítulo 1. Conheça a pessoa mais importante do mundo. Conheça a pessoa mais importante do mundo. Em algum lugar deste livro você vai encontrá-la, de repente, surpreendentemente e com um choque de reconhecimento que vai mudar toda a sua vida. Quando encontrá-la, você vai descobrir seu segredo. Vai descobrir que ela carrega consigo um talismã invisível com as iniciais AMP gravadas de um lado e AMN do outro. Esse talismã invisível tem 2 poderes incríveis, o de atrair riqueza, sucesso, felicidade e saúde, e a de repelir essas coisas, privá-lo de tudo o que faz a vida valer a pena. O primeiro desses poderes, AMP, permite a alguns homens subirem ao topo e lá permanecerem. O segundo, AMN, mantém outros homens por baixo durante toda a vida e também puxa para baixo alguns daqueles que chegam ao topo. Talvez a história de S.B. Fuller ilustre como isso funciona. Somos pobres, não por causa de Deus. Fuller era um dos 7 filhos de um agricultor arrendatário negro na Louisiana. Começou a trabalhar aos 5 anos de idade. Quando tinha 9 anos, conduzia mulas. Não havia nada de incomum nisso. As crianças da maioria dos agricultores arrendatários começavam a trabalhar cedo.
Essas famílias aceitavam a pobreza como sua sina e não buscavam nada de melhor. O jovem Fuller era diferente de seus amigos por uma coisa. Ele tinha uma mãe incrível. Sua mãe recusou-se a aceitar aquela existência precária para seus filhos, embora fosse tudo o que ela conhecia. Ela sabia que havia algo de errado com o fato de a família dela mal conseguir sobreviver em um mundo de alegria e abundância. Ela costumava falar com o filho sobre seus sonhos. Não devemos ser pobres, ela costumava dizer. E nunca me deixe ouvir você dizer que é a vontade de Deus que sejamos pobres. Somos pobres não por causa de Deus. Somos pobres porque o pai nunca desenvolveu um desejo de ficar rico. Ninguém em nossa família jamais desenvolveu o desejo de ser qualquer outra coisa. Ninguém tinha desenvolvido o desejo de ser rico. Essa ideia ficou tão profundamente arraigada na mente de Fuller que mudou toda a sua vida. Ele começou a querer ser rico. Mantinha sua mente no que queria e longe das coisas que não queria. Assim desenvolveu o desejo ardente de ficar rico. A maneira mais rápida de ganhar dinheiro, concluiu, era vender alguma coisa. Escolheu sabão. Por 12 anos, Fuller vendeu sabão de porta em porta. Então ficou sabendo do leilão da empresa que o abastecia. O preço da firma era $150 mil. Em 12 anos de vendas, poupando cada centavo, tinha economizado 25 mil. Foi acordado que depositaria seus 25 mil e obteria o saldo de 125 mil num prazo de 10 dias. No contrato constava a cláusula de que, se Fuller não levasse o dinheiro, perderia o depósito. Durante 12 anos como vendedor de sabão, S.B. Fuller tinha obtido o respeito e a admiração de muitos homens de negócios. Então foi até eles. Obteve dinheiro de amigos pessoais, grupos de investimento e companhias de empresários. Na véspera do 10º dia, ele tinha levantado 115 mil. Faltavam $10 mil. Em busca da luz. Eu tinha esgotado todas as fontes de crédito que conhecia, recordou. Já era tarde da noite. Na escuridão do meu quarto, me ajoelhei e rezei. Pedi a Deus para me levar uma pessoa que me desse 10 mil a tempo. Disse a mim mesmo que andaria pela Rua 61 até ver a primeira luz em um estabelecimento comercial. Pedi a Deus para fazer da luz um sinal indicando sua resposta. Eram 11 da noite quando S.B. Fuller percorreu a Rua 61 de Chicago. Finalmente, após várias quadras, ele viu uma luz no escritório de um empreiteiro. Entrou. Lá, sentado à mesa, cansado de trabalhar à tarde e à noite, estava um homem que Fuller conhecia ligeiramente. Percebeu que precisaria ser ousado. — Você quer ganhar $1.000? Perguntou Fuller sem rodeios. O empreiteiro ficou muito surpreso com a resposta. — Sim, disse. — Claro. Então faça o cheque de 10 mil e quando eu trouxer o dinheiro de volta, trarei $1.000 de lucro. Full lembra ter dito àquele homem. Ele forneceu ao empreiteiro os nomes de outras pessoas que tinham lhe emprestado dinheiro e explicou em detalhes qual era exatamente o empreendimento. Naquela noite, antes de ir embora, S.B. Fuller tinha um cheque de $10 mil no bolso. Subsequentemente, obteve o controle acionário não só daquela empresa, mas de outras 7, incluindo 4 cosméticos, uma indústria de meias, uma fábrica de rótulos e um jornal. O segredo do sucesso. Quando pedimos a Fuller para explorar conosco o segredo de seu sucesso, ele começou citando a declaração de sua mãe muitos anos antes. Somos pobres não por causa de Deus. Somos pobres porque o pai nunca desenvolveu um desejo de ficar rico. Ninguém em nossa família jamais desenvolveu o desejo de ser qualquer outra coisa. E prosseguiu. Eu sabia o que queria, mas não sabia como conseguir. Então li a Bíblia e livros inspiradores como um propósito. Rezei pelo conhecimento para alcançar meus objetivos. Tive 3 livros que desempenharam um papel importante na transmutação do meu desejo ardente em realidade. Foram eles: 1. A Bíblia. 2. Quem pensa enriquece. 3. O segredo das eras. Minha maior inspiração vem da Bíblia. Se você sabe o que quer, está mais apto a reconhecer quando vê. Quando você lê um livro, por exemplo, vai reconhecer oportunidades para ajudá-lo a conseguir o que quer. S.B. Fuller carregava consigo o talismã invisível com as iniciais AMP gravadas de um lado e AMN do outro. Ele virou o lado AMP para cima e coisas incríveis aconteceram.
Ele conseguiu transformar em realidade ideias que anteriormente eram meros devaneios. Agora, o importante a se notar aqui é que Fuller começou a vida com menos vantagens do que a maioria de nós. Mas ele escolheu uma grande meta e se dirigiu para ela. Claro, a escolha do objetivo é individual. Nestes tempos e neste país, você ainda tem o direito pessoal de dizer: isto é o que eu escolho, isto é o que eu mais quero realizar. E a menos que o seu objetivo seja contra as leis de Deus ou da sociedade, você pode alcançá-lo. Você tem tudo a ganhar e nada a perder tentando. O sucesso é alcançado e mantido por quem continua tentando com a AMP. O que você tenta alcançar cabe a você. Nem todo mundo quer ser um S.B. Fuller responsável por grandes indústrias. Nem todo mundo escolheria pagar alto preço de ser um grande artista. Para muitos, as riquezas da vida são bem diferentes. Uma habilidade na vida cotidiana que contribui para uma vida feliz, cheia de amor e sucesso. Você pode ter essas e outras riquezas também. A escolha é sua. Porém, quer o sucesso signifique ficar rico como S.B. Fuller ficou, quer seja a descoberta de um novo elemento em química, ou uma criação de uma peça musical, ou o cultivo de uma rosa, ou cuidar de uma criança, não importa o significado de sucesso para você. O talismã invisível com as iniciais AMP gravadas de um lado e AMN do outro pode ajudá-lo a alcançar. Você atrai que é bom e desejável com a AMP. Você repele com AMN. Cada adversidade traz em si a semente de um benefício equivalente ou maior. Mas e se eu tenho uma deficiência física? Como uma mudança de atitude pode me ajudar? Você pode perguntar. Talvez a história de Tom Dempsey, um garoto com deficiência congênita, lhe dê a resposta. Tom nasceu sem metade do pé direito e apenas um toco do braço direito. Quando garoto, queria praticar esporte como os outros meninos. Ele tinha um desejo ardente de jogar futebol americano. Por causa disso, seus pais mandaram fazer um pé artificial para ele. Era de madeira. Pé de madeira foi revestido com uma chuteira especial de futebol americano. Hora após hora, dia após dia, Tom praticou chute com o pé de madeira. Tentava constantemente fazer gols de campo de distâncias cada vez maiores. Tornou-se tão proficiente que foi contratado pelo New Orleans Saints. Os gritos de mais de 66.910 torcedores puderam ser ouvidos por todos os Estados Unidos, quando nos últimos 2 segundos do jogo, Tony Dempsey, com sua perna aleijada, chutou um gol de campo de 63 jardas, quebrando o recorde. Foi o gol de campo mais longe chutado em um jogo de futebol americano profissional. Deu aos Saints um placar vitorioso de 19-17 sobre o Detroit Lions. Fomos derrotados por um milagre, disse o treinador do Detroit Lions, Joseph Smith. E para muitos foi um milagre, uma resposta a uma prece. Tom Dempsey não chutou aquele gol de campo, foi Deus que chutou, disse Wayne Walker, zagueiro do Detroit Lions. Interessante, mas o que a história de Tom Dempsey tem a ver comigo? Você pode perguntar. Nossa resposta seria muito pouco, a menos que você desenvolva o hábito de reconhecer, relacionar, assimilar, usar princípios universais e adotá-los para si. E então seguir adiante com a ação desejável. E quais princípios você poderia aplicar a partir da história de Tom Dempsey, quer que seja deficiente físico, quer não? Eles podem ser aprendidos e aplicados por crianças e adultos. A grandeza vem para aqueles que desenvolvem um desejo ardente de atingir metas elevadas. O sucesso é atingido e mantido por aqueles que tentam e seguem tentando com a AMP. Para se tornar um realizador perito em qualquer atividade humana, é preciso prática, prática e mais prática. Esforço e trabalho podem se tornar divertidos quando você estabelece metas desejáveis específicas. Em cada adversidade existe uma semente de benefício igual ou maior para aqueles que são motivados por AMP e se tornarem realizadores. O maior poder do homem reside no poder da prece. Para aprender a aplicar esses princípios, vire seu talismã invisível com o lado AMP para cima. Como Hurley escreveu as linhas poéticas,
Sou o mestre do meu destino, sou o capitão da minha alma. Ele poderia ter informado que somos mestres do nosso destino porque somos mestres, primeiro, de nossas atitudes. Nossas atitudes moldam nosso futuro. Essa é uma lei universal. O poeta poderia nos dito, com grande ênfase, que a lei funciona sejam as atitudes destrutivas, sejam construtivas. A lei afirma que podemos traduzir em realidade física pensamentos e atitudes mantidos em nossa mente, não importa quais sejam. Traduzimos pensamentos de pobreza em realidade tão rapidamente quanto pensamentos de riqueza. Porém, quando nossa atitude conosco é grandiosa e a nossa atitude com os outros é generosa e misericordiosa, atraímos grandes e generosas porções de sucesso. Um homem verdadeiramente grande. Considere o exemplo de Henry J. Kaiser, uma pessoa verdadeiramente bem-sucedida, porque sua atitude em relação a si foi grandiosa. Empresas identificadas com o nome de Henry J. Kaiser detêm ativos de mais de 1 bilhão. Porque ele foi generoso e misericordioso com os outros, os mudos vieram a falar, os aleijados foram restabelecidos para vidas produtivas e centenas de milhares de pessoas receberam tratamento hospitalar a um custo muito baixo. Tudo isso cresceu a partir de sementes de pensamentos plantadas dentro dele por sua mãe. Mary Kaiser deu ao filho Henry a dádiva inestimável. Também o ensinou a aplicar o maior valor da vida. 1. A dádiva inestimável. Após a jornada de trabalho diária, Mary Kaiser passava horas como enfermeira voluntária ajudando os desvalidos. Muitas vezes disse ao filho, Henry, nada nunca é realizado sem trabalho. Se eu apenas deixar para você a vontade de trabalhar, terei deixado a dádiva inestimável, a alegria do trabalho. 2. O maior valor da vida. Foi minha mãe, disse Kaiser, quem primeiro me ensinou alguns dos valores da vida. Entre esses estavam o amor pelas pessoas e a importância de servir aos outros. Amar as pessoas e servi-las, ela costumava dizer, é o maior valor da vida. Henry J. Kaiser conhecia o poder da AMP. Ele sabia que a AMP podia fazer pela vida dele e por mais seu país. Ele também conhecia a força da AMN. Durante a Segunda Guerra Mundial, ele construiu mais de 1 milhão de navios com tamanha rapidez que assombrou o mundo. Quando ele disse, podemos construir um navio Liberty a cada 10 dias, os especialistas disseram, não dá para fazer isso, é impossível. Todavia, Kaiser fez. Quem acredita que não pode, repele o positivo. Usa o lado negativo do seu talismã. Quem acredita que pode, repele o negativo e usa o lado positivo. Por isso, precisamos ter cuidado quando usamos esse talismã. O lado AMP pode trazer para você todas as ricas bênçãos da vida. Pode ajudá-lo a superar as suas dificuldades, e descobrir seus pontos fortes. Pode ajudá-lo a sair à frente de seus concorrentes e, como Kaiser, poder transformar o que os outros dizem ser impossível em realidade. Mas o lado da AMN é igualmente poderoso. Em vez de atrair felicidade e sucesso, pode atrair desespero e derrota. Como todo poder, o talismã é perigoso se não usarmos corretamente. Como a força de AMN repele. Existe uma história muito interessante que ilustra como a força da AMN repele. Ela vem de um dos estados do sul. Lá onde lareiras a lenha ainda são usadas para aquecer as casas, vivia um lenhador que também era uma pessoa mal-sucedida. Por mais de 2 anos, tinha fornecido lenha para um determinado cliente. O lenhador sabia que as toras não poderiam ter mais que 20 centímetros de diâmetro para caber naquela lareira específica. Em uma ocasião, o antigo cliente solicitou 3,5 metros cúbicos de madeira, mas estava ausente quando foi entregue. Ao chegar em casa, verificou que a maioria da madeira era maior do que o tamanho especificado. Ligou para o lenhador e pediu para ter as toras do tamanho maior trocadas ou partidas. Não posso fazer isso, disse o comerciante de madeira. Custaria mais do que toda a carga vale. E com isso, desligou. Então coube ao proprietário o trabalho de partir as toras. Ele arregaçou as mangas e começou a trabalhar. Lá pela metade do trabalho, notou que uma tora específica tinha um buraco muito grande que alguém havia tapado. O proprietário levantou a tora. Ela parecia extraordinariamente leve e oca.
Com um vigoroso golpe de machado, dividiu o pedaço de madeira. Um cilindro enegrecido de folha de estanho caiu de dentro dela. O dono da casa abaixou-se, pegou o rolo e desembrulhou. Para seu espanto, continha notas de 50 e 100 dólares muito velhas. Lentamente, ele as contou. Eram exatamente 2.250 dólares. As notas, evidentemente, tinham ficado na árvore durante muitos anos, pois o papel era muito frágil. O dono da casa tinha a MP. Seu único pensamento foi devolver o dinheiro ao legítimo dono. Pegou o telefone, ligou para o negociante de madeira e perguntou onde ele havia cortado aquela carga. Outra vez, a AMN do lenhador afirmou seu poder repelente. Isso é assunto meu, disse ele. Se você revela seus segredos, as pessoas sempre o traem. Apesar dos esforços, o dono da casa nunca soube de onde vieram as toras ou quem havia selado o dinheiro lá dentro. Pois bem, o ponto dessa história não reside na ironia. A verdade é que o homem com AMP encontrou o dinheiro, enquanto o homem com AMN não. Mas também é verdade que ocorrem lances repentinos de boa sorte na vida de todos. No entanto, o homem que vive com AMN impedirá que os lances de sorte o beneficiem. E o homem com AMP irá organizar suas atitudes de tal modo que transformará até mesmo lances de azar em vantagens. A insatisfação inspiradora. Na equipe de vendas de Combined Search havia um homem chamado Al Allen. Al queria ser o astro de vendas da companhia. Tentava aplicar os princípios da MP encontrados nas revistas e livros inspiradores que lia. Leu um editorial de Succeed United intitulado Desenvolva a Insatisfação Inspiradora. Não muito tempo depois, surgiu a oportunidade de colocar em prática o que tinha lido. Ele teve um lance de azar. Aquilo deu a oportunidade de organizar as atitudes para efetivamente poder usar o lado AMP de seu talismã. Em um dia gelado de inverno, Al varreu todas as lojas de um quarteirão de Windscoin. Chegou sem aviso prévio e tentou vender seguros. Naquele dia não fez uma única venda. Claro que não ficou satisfeito. Ele se lembrou do editorial que havia lido. Aplicou o princípio. No dia seguinte, antes de sair do escritório local, contou sobre o fracasso do dia anterior aos colegas vendedores. Ele disse: "Esperem para ver. Hoje vou voltar para falar com esses mesmos clientes potenciais e vou vender mais seguros do que todo o resto de vocês juntos." E o notável é que o Al fez isso. Voltou para o mesmo quarteirão e procurou de novo cada pessoa com quem havia falado no dia anterior. Ele vendeu 66 novos contratos de acidente. Esse foi um feito incomum e aconteceu devido a lances de azar, de quando marchou através do granizo e vento durante 8 horas sem vender uma única apólice. Al Allen conseguiu reorganizar suas atitudes. Conseguiu converter o tipo negativo de insatisfação que a maioria de nós sentiria, circunstâncias de fracasso semelhantes a que ele experimentara no dia anterior, em insatisfação inspiradora, que resultou em sucesso no dia seguinte. Al tornou-se o melhor vendedor da companhia e foi promovido a gerente de vendas. Essa capacidade de virar o talismã invisível e usar o lado que tem a força AMP em vez do lado que tem a força AMN é característica de muitos de nossos vendedores realmente bem-sucedidos. A maioria de nós fica inclinada a olhar para o sucesso como vindo de alguma forma misteriosa, por meio de vantagens que não temos. Talvez porque as temos, não as vemos. É óbvio e muitas vezes invisível. A MP de todos os homens é a sua vantagem e não há nada de misterioso nisso. Henry Ford, depois de alcançar o sucesso, foi objeto de muita inveja. As pessoas achavam que era por causa da boa sorte, ou dos amigos influentes, ou do gênio, ou do que quer que sejam que julgassem ser o segredo de Ford, que por causa dessas coisas Ford fora bem-sucedido. Sem dúvida, alguns desses elementos desempenharam um papel. Mas havia algo mais. Talvez uma pessoa em cada 100.000 soubesse o verdadeiro motivo para o sucesso de Ford. E para essas poucas geralmente tinham vergonha de falar disso, por causa da simplicidade da coisa. O único vislumbre de Ford em ação era ilustrar o segredo perfeitamente. Anos atrás, Henry Ford decidiu desenvolver o motor conhecido como V8, agora famoso. Queria construir um motor com os 8 cilindros moldados em um bloco único.
ele instruiu seus engenheiros para produzirem um projeto para tal motor. Todos os profissionais, sem exceção, concordaram ser simplesmente impossível montar um bloco de motor a gasolina de 8 cilindros em uma só peça. Ford disse: produzam assim mesmo. Mas responderam: é impossível. Mãos à obra, ordenou Ford, e fiquem nesse trabalho até conseguirem, não importa quanto tempo seja necessário. Os engenheiros lançaram-se ao trabalho. Não havia outra coisa a fazer se quisessem permanecer na equipe de Ford. 6 meses se passaram e não tiveram êxito. Outros 6 meses se passaram, ainda sem sucesso. Quanto mais os engenheiros tentavam, mais a coisa parecia impossível. No final do ano, Ford checou a situação com os engenheiros. Mais uma vez informaram que não tinham encontrado jeito de cumprir as ordens. Continuem trabalhando, disse Ford. Eu quero e vou vê-lo. E o que aconteceu? Bem, o motor não era impossível, é claro. O Ford V8 tornou-se o carro mais espetacularmente bem-sucedido na estrada, alcançando Henry Ford e sua companhia tão à frente do concorrente mais próximo, que levou anos para serem alcançados. Henry Ford estava usando a MP. E o mesmo poder está disponível para você. Se você usá-lo, se virar seu talismã para o lado certo, como Harry fez, você também pode alcançar o sucesso e tornar a realidade possível do improvável. Se você sabe o que quer, você pode encontrar uma maneira de obtê-lo. Um homem de 25 anos de idade tem pela frente umas 100.000 horas de trabalho caso vá se aposentar aos 65 anos. Quantas de suas horas de trabalho vão ser ativadas pela força magnífica da MP? E quantas delas terão a vivacidade nocauteada pelos golpes impressionantes da AMN? Como você vai proceder para colocar a MP a trabalhar em sua vida ao invés da AMN? Algumas pessoas parecem usar esse poder insistentemente. Quando tratou de desenvolver o carro da Ford, Henry Ford foi uma delas. Outras têm que aprender. Al Allen aprendeu a relacionar e assimilar o que leu em livros e revistas inspiradoras. Atitude Mental Positiva é um livro desses. Você também pode aprender a desenvolver a MP. Algumas pessoas usam a MP por um tempo, mas quando sofrem o revés, perdem a fé nela. Começam bem, mas alguns lances de azar as fazem virar o talismã com o lado errado para cima. Não conseguem perceber que o sucesso é mantido por aqueles que continuam tentando com a MP. São como o famoso cavalo de corrida John P. Grier. O puro sangue era uma grande promessa. A expectativa era tanta que, de fato, o animal foi criado, treinado e apresentado como o único com as chances de vencer o melhor cavalo de corrida de todos os tempos, o Manowar. Não se deixe derrotar pela atitude mental. Os 2 cavalos finalmente se encontraram na Diamond Stakes, em Aqueduct, em julho de 1920. Era um dia magnífico. Todos os olhos estavam cravados no ponto de partida. Os 2 cavalos largaram parelhados. Ficaram lado a lado na pista. Ficou claro que John P. Grier daria ao Manowar a corrida de sua vida. Na marca de 1/4 da corrida, estavam empatados. Na marca da metade também. Na marca dos 3/4 ainda estavam emparelhados. No 8º poste, a cabeça com cabeça. Na reta final, John P. Grier levantou a multidão. Lentamente, abriu a distância. Foi um momento de crise para o jockey da Manowar. Ele tomou uma decisão. Pela primeira vez na carreira do grande cavalo, o jockey chicoteou com firmeza na anca. Manowar reagiu como se o jockey tivesse ateado fogo em sua cauda. Disparou à frente e se afastou de John P. Grier, como se um outro cavalo estivesse parado. No final da corrida, Manowar estava 7 corpos à frente. A coisa significativa do nosso ponto de vista foi o efeito da derrota sobre o outro cavalo. John P. Grier tinha sido um cavalo de grande espírito. Sua atitude era de vitória, mas ficou tão abalado com essa experiência que nunca se recuperou realmente. Todas as suas corridas subsequentes foram tentativas fracas, hesitantes, e ele nunca mais ganhou. As pessoas não são cavalos de corrida, mas essa história faz lembrar de muitos homens que nos anos de 1920 começaram com uma atitude maravilhosa, alcançaram um sucesso financeiro e então, quando sobreveio a depressão, em 1930, experimentaram a derrota. Foram esmagados. Sua atitude mudou de positiva para negativa. Seu talismã passou para o lado gravado como AMN.
pararam de tentar. Como John P. Grier, foram ultrapassados. Algumas pessoas parecem usar a AMP praticamente o tempo todo. Outras começam e então desistem. Mas outras, a vasta maioria, nunca realmente começam a usar o tremendo poder ao nosso dispor. E quanto a nós, podemos aprender a usar a AMP como aprendemos outras habilidades? A resposta com base em nossos anos de experiência é um definitivo sim. Esse é o tema teste do livro. Nos capítulos que se seguem, vamos mostrar como isso pode ser feito. O esforço de aprender valerá a pena porque a AMP é ingrediente essencial em todo o sucesso. Conheça a pessoa mais importante do mundo. O dia em que você reconhecer a AMP por si, será o dia em que conhecerá a pessoa mais importante do mundo. Quem é ela? Ora, essa pessoa mais importante do mundo é você, no que diz respeito a você e sua vida. Dê uma olhada em si mesmo. Não é verdade que você carrega um talismã invisível com as iniciais AMP gravadas de um lado e AMN do outro? O que exatamente é esse talismã e essa força? O talismã é sua mente. A AMP é a atitude mental positiva. A atitude mental positiva é a atitude mental correta. Qual a atitude mental correta? Geralmente é composta pelas características boas, simbolizadas por palavras como fé, integridade, esperança, otimismo, coragem, iniciativa, generosidade, tolerância, tato, amabilidade e bom senso. A AMN é a atitude mental negativa, tem características opostas à AMP. Após passarem anos estudando homens bem-sucedidos, os autores de atitude mental positiva chegaram à conclusão de que a atitude mental positiva é o único e simples segredo compartilhado por todos eles. Foi a AMP que ajudou S.B. Fowler a superar as desvantagens da pobreza. Foi a AMP que motivou Tom Driscoll, a despeito da perna aleijada, a chutar o mais longo gol do campo já feito em um jogo de futebol americano profissional. E com certeza foi a atitude mental positiva que permitiu Harry J. Kaiser construir um navio Liberty a cada 10 dias. Foi a habilidade de Al Allen em virar seu talismã com o lado certo para cima que o motivou a retornar seus clientes potenciais, os mesmos que haviam recusado na véspera a estabelecer um novo recorde de vendas. Você sabe como fazer seu talismã invisível trabalhar para você? Talvez sim, talvez não. Talvez você tenha desenvolvido e fortalecido sua AMP a ponto de a vida estar trazendo todos os desejos que valem a pena. Mas caso não, você pode e vai aprender as técnicas pelas quais pode liberar o poder e a magia da AMP em sua vida, enquanto continua a ler este livro. A atitude mental positiva é o que e como pode ser desenvolvida e aplicada e descrita em todo o livro. É o princípio essencial dos 17 princípios deste livro para alcançar o sucesso que vale a pena. A realização é conseguida por meio de alguma combinação da AMP com um ou mais dos outros 16 princípios do sucesso. Domine-os. Comece aplicando cada um deles à medida em que reconhecê-los durante a leitura. Quando você tornar cada princípio uma parte da sua vida, sua atitude mental positiva estará na forma mais poderosa. E a recompensa está no sucesso, saúde, felicidade, riqueza ou quaisquer metas definidas que você possa ter na vida. Essas coisas serão suas, desde que você não viole as leis da inteligência infinita e os direitos de seus semelhantes. Tais violações são as formas mais repulsivas da AMN. No capítulo 2, você encontrará a fórmula pela qual pode manter sua mente positiva. Domine essa fórmula, aplique em tudo o que faz e você estará no caminho para a realização de cada desejo. Pensamento pelos quais se guiar. 1. Conheça a pessoa mais importante do mundo. Essa pessoa é você. Seu sucesso, saúde, felicidade, riqueza dependem de como você usa seu talismã invisível. Como você irá usá-lo? A escolha é sua. 2. Sua mente é o seu talismã invisível. As letras AMP, Atitude Mental Positiva, estão gravadas de um lado e a AMN, Atitude Mental Negativa, do outro. Essas são forças poderosas. A AMP é a atitude mental correta para cada ocasião específica. Tem o poder de atrair o que é bom e belo. A AMN repele. É a atitude mental negativa que o priva de tudo o que faz a vida valer a pena. Autoquestionamento.
Como posso desenvolver a atitude mental correta? Seja específico. 3. Não culpe Deus por falta de sucesso. Como S.B. Fowler, você pode desenvolver um desejo ardente de ter sucesso. Como? Mantenha sua mente nas coisas que você quer e longe das coisas que você não quer. Como? 4. Como S.B. Fowler, leia a Bíblia e livros inspiradores com uma finalidade. Peça a orientação divina, busque a luz. Autoquestionamento. Você acredita que seja apropriado pedir orientação divina? 5. Cada adversidade traz em si a semente de um benefício equivalente ou maior para aqueles que têm a MP. Às vezes, o que parece adversidade revela-se uma oportunidade disfarçada. Tom Dempsey descobriu isso como um aleijado. Autoquestionamento. Você vai dedicar tempo para determinar como pode transformar adversidades em sementes de benefícios equivalentes ou maiores? 6. Aceite a dádiva inestimável, a alegria do trabalho. Aplique o maior valor da vida, amar as pessoas e servi-las. 7. Nunca subestime o poder repelente de uma atitude mental negativa. Ela pode impedir que lances de sorte na vida beneficiem você. Autoquestionamento. A MP atrai boa sorte. Como posso desenvolver os hábitos da MP? 8. Você pode lucrar com a decepção, se ela for transformada em insatisfação inspiradora como a MP. Como Al Allen, desenvolva insatisfação inspiradora, reorganize suas atitudes e converta o fracasso em um dia no sucesso do outro. Como você acha que pode desenvolver uma insatisfação inspiradora? 9. Traga para a realidade a possibilidade do improvável com a MP. Diga a si mesmo que o Rutherford disse a seus engenheiros: continue trabalhando. Autoquestionamento. Você tem coragem para mirar alto e esforçar-se diariamente para manter sua meta diante de você? 10. Não se deixe derrotar por sua atitude mental. Quando você se tornar bem-sucedido e uma depressão ou qualquer outra circunstância desfavorável surgir, provocando perda ou derrota, haja com base no automotivador. O sucesso é atingido por quem tenta e mantido por quem continua tentando com a MP. Essa é a maneira de evitar ser esmagado. Princípios universais em formato de automotivador. Cada adversidade traz em si a semente de um benefício equivalente ou maior. A grandeza vem para quem desenvolve um desejo ardente de atingir metas elevadas. O sucesso é atingido e mantido por quem tenta e continua tentando com a MP. Para se tornar um realizador perito em qualquer atividade humana, é preciso prática, prática e prática. O maior poder do homem reside no poder da prece.